constitui um sistema de mercado de emissões. Aqui no Brasil, na posse do novo presidente da BMF Bovespa, ele mencionou a questão de mercado de carbono. Agora, esse mercado, ele existe, pela teoria, de novo, o professor Coase, é cap and trade, quer dizer, o que cria valor para essas reduções de emissões é uma escassez criada artificialmente por regulação, ou seja, se não houver um limite imposto pelo regulador, a redução de emissões, o carbono, não tem valor no mercado, ou tem um valor muito baixo aí desses mercados voluntários. E para encerrar, ontem à tarde alguém fez uma pergunta sobre o que há alguma sugestão ou opinião aí para o governo brasileiro nessas negociações. Eu vou me atrever a fazer uma sugestão, que é de procurar voltar às origens do sistema de cap and trade, estabelecer um sistema interno, como os Estados Unidos está fazendo, um sistema interno de estabelecimento de limites de emissões, de permissão de comercialização, aí provavelmente a Bolsa vai se interessar em fazer essa negociação, e aí, com isso na mão, negociar a fungibilidade ou a intercambiabilidade, acabei de inventar essa palavra, a possibilidade de fazer intercâmbio desses títulos aqui do Brasil com os outros sistemas que estão se desenvolvendo na Europa e nos Estados Unidos, e é nessa hora de fazer a negociação que aí certamente o governo brasileiro usará os argumentos, que aliás estão na Convenção, sobre a responsabilidade relativa de cada país, ou seja, quanto cada país deve emitir, que é a mesma coisa que dizer quanto deve controlar as suas emissões, dentro do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciado. E aí é uma negociação como qualquer outra, porque eu acho pouco provável que o atual mecanismo de desenvolvimento limpo, pela forma como ele foi concebido e pela forma como ele vem sendo regulamentado, que ele possa absorver essa contribuição dos biocombustíveis brasileiros para evitar a mudança de clima. Obrigado, Eduardo. Bem, professor Gilvan, muito obrigado. É sempre um prazer muito grande ouvir as suas visões e explicações sobre a lógica e a racionalidade desse mecanismo do MDL, a análise do desempenho desse mecanismo e as opções que o senhor nos trouxe como objetos de discussão a partir dessa nova revisão, do protocolo de Quioto a partir do mês de dezembro. Mas chama a atenção que teremos oportunidade de ouvi-lo ainda nos debates. Gostaria de chamar a atenção que, caso tenham perguntas, por favor, que a façam por escrito. Dentro da sua pasta tem um formulário e há pessoas aqui que podem nos trazer essas questões aqui para serem encaminhadas ao final da apresentação dos três painelistas. Muito obrigado, professor. O segundo palestrante é o doutor Divaldo Rezende, que vai nos trazer informações a respeito do tipo de mercado de carbono, como tem sido o desempenho dos MDL no Brasil e, principalmente, o potencial desses projetos para que possam beneficiar o setor sucroalcooleiro. Vai nos trazer um pouco esse potencial que pode ser objeto de aproveitamento
para a nossa atividade, para o setor sucroenergético, que, como eu mencionei no início, hoje tem sido basicamente focado na questão da bioeletricidade, da cogeração de energia. O Dr. Divaldo Rezende, ele é o atual diretor executivo da Cantor CO2e Brasil e coordena as atividades da Broker Global de mercado de carbono no Brasil e outros países da América Latina. Ele é cofundador da Ecológica Assessoria e possui vasta experiência em planejamento ambiental, mudanças do clima, sequestro de carbono e desenvolvimento sustentável. Durante seus 18 anos de experiência, atuou como consultor para diversas organizações multilaterais, governos e setor privado. Possui 3 publicações sobre mudanças climáticas e mercado de carbono. Ele é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Lavras, mestre em políticas ambientais e recursos rurais da Universidade de Londres e atualmente está finalizando o seu PhD na Universidade de Aveiro, Portugal. Dr. Divaldo, está com a palavra. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco sobre esse mercado e colocar um pouco de pimenta e tempero nessa discussão aqui hoje. Bem, a Cantor CO2 é uma empresa do grupo Cantor Fitzgerald, foi formada sobre a fusão de 2 empresas. Hoje a Cantor tem o 2º maior banco de desenvolvimento, de investimento nos Estados Unidos. Esse fato se deve, primeiro, pela queda dos grandes bancos de investimento e, segundo, pela força tradicional da Cantor como uma empresa financeira que hoje tem o 2º maior banco de investimento nos Estados Unidos. Nós estamos presentes em diversas partes do mundo. Nosso carro-chefe no Brasil é todo o conceito de sustentabilidade, integrado nas nossas áreas de brokerage, combustíveis sustentáveis, investimento e consultoria. Recebemos vários prêmios internacionais e reconhecimentos nessa área nos últimos anos. Temos clientes que vão desde ONGs a grandes bancos, bancos que não são tão grandes e várias empresas que atuam em diferentes setores, como originadores, desenvolvedores de projetos e investidores. Temos uma série de diferenciais que vai desde a estrutura até um sistema de escrow account e trabalhando o cliente de forma específica. Os créditos de carbono ele tem uma origem inicial. Eu acho que o professor Gilvan já começou a apontar um pouco essa história. O Gilvan é um dicionário vivo dessa história. Ele até precisa, acho que ele precisa escrever as memórias dele, falando um pouco dessa questão, né, Kyoto e eu, porque ele sempre foi uma figura-chave em todas essas discussões, e os bastidores são muito interessantes. Então, eu tive a oportunidade de estar presente quando tudo foi aprovado na COP6 bis. Então, é uma sensação extremamente interessante você ter diversos países concordar com um acordo onde não tem aquela coisa de vamos decidir na plenária, é consenso. Então, imagina discussões de vírgulas, pontos, e chegar num consenso. Então, eu acho que o protocolo de Kyoto teve esse lado extremamente estratégico e importante. Junto a isso, a gente tem a União Europeia, que começou com o European Trade Scheme, já está numa fase de consolidação no 2º período, e, a partir de 2006, a gente vê um tema surgindo de forma muito frequente, o famoso carbono neutro, a neutralização. Isso foi muito impulsionado pelo Al Gore. O Al Gore fez um trabalho de relações públicas muito grande. Hoje a gente tem bancos carbono neutro, empresas carbono neutro, eventos carbono neutro, casamento carbono neutro, nascimento carbono neutro, e já temos 2 países que anunciaram que serão carbono neutro nos próximos anos, que é Maldivas e a Noruega. Bem, nesse sentido, nós temos 2 grandes mercados. O mercado regulado, aquele mercado que tem compliance, tem regulamento, as empresas precisam reduzir as suas emissões, e o mercado voluntário. Em termos de números, nós temos a primeira parte,
mostrando um pouco o mercado voluntário. A CCX, que é a Bolsa de Chicago, é uma componente do mercado voluntário extremamente significativa. E o mercado voluntário, entre 2007 e 2008, teve um crescimento de 110%, passando de um volume de 335 milhões de dólares para 704 milhões de dólares. Os mercados regulados, eles saltaram de 64 bilhões de dólares para 119 bilhões de dólares. A perspectiva, com a entrada do governo americano, não no Kyoto, mas a entrada dos Estados Unidos num sistema de cap and trade, joga esses números numa dimensão extraordinária. A previsão é que o mercado americano, nos primeiros 3 anos, ele seja 4 a 5 vezes maior que o mercado europeu e que, por sua vez, em 2020, esse mercado seja de 3 trilhões de dólares. Eu já atuo nessa área há bastante tempo. Quando a gente começou a discutir essas questões de mercado em 99, 2000, a gente via números para 2005 de valores de mercado, para 2008 de valores de mercado de 10 bilhões, de 5 bilhões, entre 5 e 12, e isso foi superado de forma significativa. Cabe um comentário aqui extremamente importante. Se a gente observar as convenções das Nações Unidas, a única que funciona é a Convenção de Mudança Climática, porque tem um mercado atrelado. Criou-se um mercado associado a isso. Então, o mercado tem o lado mocinho e o lado vilão, em alguns momentos. Em termos de ciclo de projeto, o ciclo de projeto do mercado voluntário e o ciclo de projeto do mercado regulado, aí com enfoque ao mecanismo de desenvolvimento limpo, ele é muito semelhante, tem algumas diferenciações, principalmente no momento da verificação e registro. Aqui a gente tem um crescimento em termos do volume de negociações. Aqui tem uma discrepância pelo quadro mostrado anteriormente, e o anterior está com 220, esse está com 116. Então, o número correto é o anterior. Então, isso mostra, de forma significativa, a dimensão e o crescimento desse mercado. Quando a gente observa o contexto global, a gente vê mais de 4.350 projetos no mundo, Brasil como o terceiro maior maior país ofertador de projetos, com 8%. E quando a gente analisa os projetos no Brasil, a gente nota que, em termos de energia renovável, 44% dos projetos brasileiros estão nessa categoria, e dos 44%, 32% são projetos de bioenergia com bagaço de cana. Aqui, cabe também 2 comentários. Primeiro, se a gente pegar o crédito de carbono que está gerado no Brasil e colocar ele na pauta de produtos de exportação brasileira, ele vai estar entre o 20º e o 25º produto de exportação do Brasil. Ele representa, em termos de projeções porque é muito difícil você avaliar o preço que está sendo vendido de cada projeto, mas ele representa uma entrada de recursos no Brasil, só com a venda de crédito, da ordem de mais de 400 milhões de dólares por ano. Se a gente avalia isso do ponto de vista de benefícios desse mercado, de forma direta e indireta, a gente chega a volumes de mais de 1,6 bilhões de dólares por ano no Brasil com esse mercado. Bem, como é que o setor sucroalcooleiro pode se beneficiar desse mercado? Quais são as oportunidades que existem? É muito importante, criou-se um mecanismo estratégico de credibilidade e também um dos aspectos importantes do protocolo era trabalhar 3 grandes focos. O primeiro, a redução efetiva de emissões. O segundo, tecnologia.